luz, nasce do amor. Antes disso, seria uma morte prematura. Volto a dizer que quando as pessoas estão muito longe, por alguns motivos, ou que a gente não gosta, normalmente a gente não tem essa sensibilidade toda, infelizmente. Vocês talvez tenham, né? Eu reconheço que às vezes eu não tenho, que a gente deve sempre endereçar uma oração, mesmo que não tenha essa situação, essa sensibilidade com essas outras pessoas. Mas vamos voltar ao pilar da comunicação. Muitas das vezes as pessoas tinham aquela, digamos assim, aquela vontade, né, de receber uma comunicação do seu ente familiar ou daquele seu amigo, daquele espírito que ele gosta e sente falta. O que acontece? Quer receber uma psicografia, aquela parte, né, do espírito, ou através da mente, ou através do braço apenas, né, escrevendo uma mensagem para aquela pessoa ou para as pessoas que estão encarnadas, várias delas. E aí, a gente às vezes esquece que quando o Chico fez esse trabalho, fez essa atividade, era também um momento de consolidação da doutrina espírita no Brasil. Não que ele não pudesse fazer, outros não façam, fazem, tudo bem. Tem, claro que tem. Mas aí nós esquecemos uma pequena coisa, e que é muito mais fácil, e que várias vezes acontece e nós às vezes não percebemos. É quando nós nos lembramos daqueles espíritos e emitimos um sentimento de saudade. Vejam bem, eu digo de saudade, não de desespero, mas de saudade. Ah, não pode chorar? Pode, claro. Chorar é normal. Ter saudade é normal. Sentir, ficar um pouco triste é normal. O espírito recebe isso, a saudade, sem a tristeza, uma lágrima, etc. Tal, com emoção. O que ele não recebe bem são as vibrações desesperadas. O que o espírito não recebe bem é o desequilíbrio, como nós também não recebemos qualquer manifestação do desequilíbrio de uma forma saudável. E aí nós começamos já a pensar de como nós devemos pensar, como nós devemos sentir. Não é controlar os sentimentos ao ponto de, eu não choro, porque tem que controlar, aí eu não falo o nome dele, porque eu não tenho controle, nada disso. Mas quando a gente emite essa vibração, muitas das vezes esses espíritos se aproximam de nós, nos abraçam, conversam através do pensamento conosco, e nós às vezes estamos esperando uma mensagem psicografada. Quantas e quantas vezes nós assim pensamos em alguém que nós gostamos, que eles estão vivos, são imortais, então eles não foram para lá e nós ficamos para cá. Né? Essa interação entre os mundos invisíveis, digamos assim, ou a espiritualidade, e nós encarnados, ele existe em bastante intensidade. E nós todos somos médiuns. Falamos com o nosso espírito protetor ou anjo guardião. E a partir daí, pode ser que essa mediunidade se estenda para outras coisas. Mas mesmo assim, essa mediunidade básica, que é intuitiva ou a de inspiração, na realidade, é a base também da comunicação mental com aquele espírito. E aí nós emitimos aquele pensamento. E nós vamos lembrar que na parte da oração, quando os espíritos nos falam que a oração tem um potencial que vai ao infinito, encontrar aquele a quem essa oração é endereçada, aquele pensamento, vai no fluido cósmico universal e vai embora. Não é que nem a nossa voz está limitada, né, ao ar, né? Sem o ar a voz não existe, né? Não sai, não é ouvida, mas que tem um limite de alcance, como também temos um limite de audição, e que alguns animais é maior do que o nosso, tanto da voz quanto da audição, para mostrar que há uma progressão nessa propagação da mensagem, né? É uma coisa muito grande. Então, nós, quando entramos na parte do pensamento, os espíritos nos explicam, vai até o infinito e encontra aquele a quem você dirige esse pensamento. Então, isso é muito importante para a gente entender que, às vezes, essa lembrança que nós temos, às vezes, aquela emoção que nós sentimos, às vezes, aquele pequeno momento que você dá uma lágrima, você se lembra de alguma coisa,
Principalmente quando você, às vezes, tem uma coisa chamada input, ou então uma referência, vamos colocar assim, né? Uma referência, tipo, a minha mãe gostava muito do sundae de morango de uma certa loja de lanchonete, aqui no Rio de Janeiro. Então, ela adorava o sundae de morango. O negócio dela era pedir um sundae de morango. Então, hoje, quando eu peço o sundae de morango, né, nessa loja, que eu também gosto, por sinal, né, quando eu peço o sundae de morango, eu aí me lembro da minha mãe. Então, é uma coisa alimentar, um alimento, um sorvete com morango, mas que me remete a uma ideia vinculada à minha mãe por afinidade de gostos, de gostos. Então, nós começamos a perceber que, nessas horas, às vezes, nosso pensamento atrai esse espírito e ele nos abraça, ele nos dá um conforto, ele nos dá o seu sentimento e aí nós ficamos emocionados. Quantas e quantas vezes, talvez, nós todos tenhamos passado por isso e ainda talvez estejamos pedindo uma comunicação no papel e no lápis, enquanto eles nos dão várias demonstrações de que estão perto de nós, estão à nossa volta, não deixam de gostar de nós por isso. Então é importante que, muitas das vezes, nós comecemos a nos esforçar, através do estudo da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, a entender como a vida encarnada funciona, como a vida espiritual funciona, para que nós estejamos mais equilibrados em certas situações que ainda são difíceis para nós de conviver. E a perda de pessoas amadas ou prematuras é uma grande, digamos assim, situação que nós ainda temos muita dificuldade.